Otro de los problemas que es fundamental es lo que tiene que ver con los ritmos circadianos y el trabajo, ¿sí? Somos bichos diurnos, evolucionamos para estar activos de día, pero el mundo del trabajo no sigue esos patrones. A veces requiere que trabajemos de noche, hay trabajos que tienen que ser nocturnos y hay trabajos que tienen que ser en turnos rotativos. Personas que trabajan de vez en cuando de día, de vez en cuando de tarde, de vez en cuando de noche. Pensemos en personal médico, personal de seguridad, ¿sí? Bomberos, lo que fuera. Obviamente tienen que hacer turnos. Empresas que no pueden cerrar, una empresa petroquímica no puede parar la producción de noche, una petrolera. Por tanto hay que trabajar en turnos. Y la proporción de personas que trabajan en turnos es muy alta, ¿sí? No sé, y quien va a hablar ahora seguro sabe mucho más de temas, si hay estadísticas en América Latina, seguramente haya un poquito, pero en Estados Unidos hay alrededor de un 20% de la fuerza laboral trabajando en turnos rotativos. Le estamos pidiendo al reloj biológico que sea una semana un animal diurno, otra semana un animal vespertino y otra semana un animal nocturno. Y no se adapta bien el reloj, con consecuencias no solamente sobre la productividad y los accidentes, sino también sobre nuestra salud. Y tenemos una experta sobre esto, que es la doctora Claudia Moreno. Ella es profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de San Pablo y además es la secretaria de una sociedad que investiga esto, la Working Time Society, o sea, la sociedad del tiempo de trabajo. Y nos va a hablar justamente sobre este aspecto de cronobiología aplicado a la sociedad. Claudia. Va a hablar en portugués lentamente, obviamente si no se entiende después hacemos algún esfuerzo, pero se va a entender. Obrigada. Eu vou falar em português, como disse o Diego, vou tentar falar devagar, o que não é muito fácil, mas vou tentar falar devagar. Queria agradecer ao Pablo e à Ana pelo convite, pelo excelente congresso, excelente atividade, e particularmente ao Diego por ter organizado essa sessão. Como o Diego disse, eu estou estudando trabalho em turnos há mais de 30 anos e é um tema que é tão importante que existe uma sociedade científica internacional que se dedica somente a estudar os horários de trabalho das pessoas, particularmente os horários das pessoas que trabalham à noite ou em turnos. E é isso que eu vou falar um pouco aqui. Primeira coisa é a gente entender o que é o trabalho em turnos e o trabalho noturno. A gente chama de trabalho noturno quando pelo menos uma boa parte da madrugada é gasta com o trabalho. A pessoa está trabalhando entre meia-noite e 6 horas da manhã. Alguns lugares falam 10 horas da noite, 5 horas da manhã. Isso varia um pouco em algumas definições, mas de certa forma a definição mais aceita é a da Organização Internacional do Trabalho, que diz que a pessoa tem que passar 5 horas trabalhando de madrugada. Isso pode acontecer tanto num turno permanente, como um guarda noturno trabalha de segunda a sexta à noite e folga no fim de semana, ou pode acontecer no trabalho em turnos, quando a pessoa trabalha 2 dias à noite, tem uma folga, trabalha 2 tardes, tem 2 folgas, trabalha 3 manhãs, tem uma folga, e aí retoma de novo todo o ciclo do trabalho. Esse sistema de trabalho é chamado de trabalho em turnos. E geralmente ele inclui o trabalho noturno, que é o trabalho, como a gente está dizendo aqui, que é o maior problema. Como disse o Diego, a gente não tem boas estatísticas de quantas pessoas trabalham nesses esquemas. Em muitos países isso é muito informal, não tem um registro completo, mas mais ou menos o que se sabe é que tem aproximadamente 20% de pessoas nesses turnos na Europa, quase 30% nos Estados Unidos. Canadá tem algumas estatísticas diferentes, uns dados que vão de 11% a 28%. No Brasil também é aproximadamente 20%. Então, de uma certa maneira, nós consideramos que há 20% da população ativa mundial trabalhando em algum esquema de trabalho que envolva a noite. Isso inclui enfermeiros, médicos, várias categorias profissionais. Mas qual que é o grande problema de se trabalhar nesses horários? Eu fiz os slides em inglês para ver se ficar difícil entender meu português, facilita um pouco.
Como o Diego disse, eu pertenço a uma sociedade, e que eu estava falando, que é a Working Time Society, que decidiu fazer esse ano alguma série de consensus papers, alguns artigos que têm alguns consensos que a sociedade definiu, e um deles é com relação à saúde. Então eu fui responsável em fazer esse trabalho com colegas de vários países, e nós então colocamos o seguinte, para entender qual que é o grande problema do trabalho que envolve a noite. É estar exposto à luz artificial à noite, e não só isso, mas ter que dormir e acordar em horários distintos do que se esperaria para uma espécie, que é o homem, a espécie humana, à noite. Então a gente esperaria que uma espécie diurna durma à noite e fique acordada de dia. Então a obrigação de ter que mudar esse horário para poder repor as energias e trabalhar de novo é talvez o grande vilão que causa problemas para os trabalhadores em turnos e noturnos. E esses problemas estão relacionados a uma ruptura dos ritmos circadianos. Então, se a espécie humana está preparada para realizar suas atividades de dia e dormir à noite, então essa inversão desses horários pode acarretar uma ruptura do ritmo interno, eu vou falar um pouco sobre isso, uma restrição de sono que pode ou não estar associada com essa ruptura circadiana, que é dormir menos do que o necessário, e finalmente um desalinhamento, uma ruptura com a vida social, tanto a família quanto os amigos. Então aqui eu peguei alguns desenhos de um trabalho que foi feito por um grupo da USP, da Universidade de São Paulo, e eu queria mostrar para vocês esses 3 aspectos que eu acho que são fundamentais para a gente entender qual que é o problema que a gente está lidando. O primeiro é a ruptura circadiana. O que acontece? Quando a gente pensa num trabalhador noturno, pode ser um enfermeiro, pode ser uma enfermeira, pode ser uma pessoa que trabalha em escritório, numa petroquímica, essa pessoa ela está trabalhando num momento em que internamente o seu organismo, e aqui está a temperatura oral para mostrar como exemplo, que internamente o seu organismo não está preparado para isso. Então, quando a temperatura deveria estar baixa, ela não está. Quando a temperatura deveria estar alta, que a pessoa devia estar trabalhando e ativa, essa temperatura ela vai estar baixa, ou ela vai estar quase subindo, que poderia acontecer após vários dias de trabalho noturno, numa tentativa de se ajustar ao horário de trabalho. Mas isso não acontece. Então o que a gente vê é sempre um achatamento da curva de temperatura. O que é esse achatamento? Eu deveria estar trabalhando com a temperatura alta, mas como é à noite, e à noite a minha temperatura está baixa, o meu organismo fica naquele conflito interno, e esse conflito se reflete com outros ritmos internos, secreção de hormônios, etc., que estão acontecendo em horários diversos. Aqui vai acontecer o oposto, ele vai para casa, ele tenta dormir e a temperatura novamente não está de acordo com o que deveria estar quando a pessoa está dormindo. Sobre a restrição de sono, o que nós sabemos é que, em média, e isso é uma média geral de todos os estudos que já foram realizados, ou pelo menos a maioria deles, é que uma pessoa que trabalha em um esquema que envolva a noite, dorme pelo menos 2 horas a menos do que uma pessoa que trabalha de dia. E isso vai acontecer porque ela vai dormir, como eu falei, com os ritmos de certa forma invertidos, e isso não faz com que esse sono seja adequado. Ela acorda várias horas depois que tenta dormir, não consegue, e ela dificilmente vai dormir quando chega em casa e tem um sono de 8 horas, como acontece com o trabalhador diurno. Em geral, essa pessoa dorme 4 horas, acorda, come, depois vai dormir de novo e tem um sono, então, um padrão que é fragmentado, um padrão de cochilos, e esse sono, mesmo assim, se você somar todas as horas que a pessoa dorme, não serão 8 horas, em média, que é o que o trabalhador diurno dorme. A outra questão é o que a gente poderia chamar de uma ruptura social. Quando a pessoa está trabalhando, a família está dormindo.
E essa pessoa, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, se você pensar numa pessoa solteira, que não tem filhos e etc., ainda assim ela vai estar ela vai estar abdicando da vida social, porque os amigos vão estar de folga quando ela não está de folga, os amigos vão estar dormindo quando ela não está dormindo, e assim por diante. Então são 3 fatores fundamentais: implicações sociais, implicações internas, endógenas, circadianas do organismo, e também a restrição de sono. E o que acontece? Quando a gente pensa, então, como a gente pode solucionar esse problema? Quais são as políticas públicas que podem ser feitas para, de fato, ajudar esses trabalhadores em uma situação em que essa sociedade 24 horas é quase que irreversível, a gente não consegue mais viver sem alguns setores que são essenciais funcionando ininterruptamente, e pessoas que vão, de certa forma, servir a esses trabalhadores, que são serviços, alimentos, que estão servindo aos trabalhadores. Como que a gente poderia pensar em políticas públicas para mitigar esses efeitos? A gente tem que pensar numa política pública intrasetorial, ou seja, o setor do trabalho com o setor da previdência, social security e a saúde. Esses setores integrados, eles podem sim resultar em políticas públicas. Não é o que acontece, mas algumas coisas, elas têm início em alguns setores. Eu vou contar para vocês um exemplo. Em junho desse ano, a Organização Mundial da Saúde reuniu cientistas para discutir se o trabalho noturno poderia ser considerado agente etiológico, agente causador de câncer. Isso, em 2007, já havia sido discutido, já havia sido pensado que talvez o trabalho noturno provavelmente seria carcinogênico, mas de 2007 para 2019, muitos estudos foram feitos sobre isso. Então, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde chamou 27 cientistas de 16 países para discutirem esse assunto, e eu pude participar dessa discussão. E foi muito interessante porque a gente chegou à conclusão de que ainda não temos completa evidência em humanos do trabalho noturno como causador de câncer. Ainda temos uma certa limitação das evidências, embora tenhamos muitos estudos. Isso significa o quê? Que não causa câncer? Não é isso. Significa que, por exemplo, a Agência Internacional de Pesquisa no Câncer, ela classifica os agentes de 1 a 3. Então, 1 seria, por exemplo, o cigarro, tabagismo. A gente sabe exatamente hoje quantos cigarros uma pessoa, qual é a chance de uma pessoa ter câncer em função de tantos cigarros que ela fuma por dia. Se fuma 20 cigarros, se fuma... Oi? Já deu? Tá bom, desculpe. Se fuma 10 cigarros, etc., qual que é a chance dela de ter câncer? No caso do trabalho noturno, o que nós sabemos é que ele é provavelmente carcinogênico, ou seja, ele está sim associado a câncer, particularmente câncer de mama, de próstata e colo retal. Existe sim um grau de certeza, isso é grau de certeza, nós estamos aqui, um grau de certeza de que trabalho noturno é carcinogênico. Entretanto, nós não sabemos a dose. A gente não sabe quantas noites você tem que trabalhar para aumentar o risco de câncer, como sabemos do cigarro. Então, na verdade, é essa informação que falta hoje. Rapidamente, eu queria falar um pouco. Então, existem
políticas públicas que começam em alguns setores. O exemplo que eu dei da Agência Internacional do Câncer foi um exemplo de uma política, de o que pode resultar numa política pública a partir de um organismo de saúde, que é a Organização Mundial da Saúde. Essa Organização Mundial da Saúde, então, classifica o trabalho noturno como cancerígeno ou não, e isso vai para os países que podem fazer políticas públicas ou não. Da mesma forma, existem muitos pesquisadores e muitas pessoas que fazem o que a gente chama de classificação internacional das doenças. Tal sintoma é classificado ou não como uma doença. Essa classificação internacional das doenças é usada no mundo inteiro, principalmente por peritos de previdência, de Social Security. E no Brasil, em 2002, nós incorporamos o que está já na classificação internacional das doenças, que são problemas relacionados ao trabalho em turnos, num manual de doenças relacionadas ao trabalho. Então, no Brasil, desde 2002, você pode se aposentar precocemente porque você tem problemas decorrentes do trabalho noturno ou trabalho em turnos. Você pode tirar licença saúde, e isso aconteceu porque nós fizemos, eu particularmente participei disso, junto liderar, eu acho que vale a pena mencionar que a professora Frida Fischer do Brasil foi a pioneira nisso, e nós conseguimos então incorporar problemas de saúde do trabalho em turnos nesse manual, que foi uma iniciativa do Ministério do Trabalho. Então, uma política pública que vem do lado do trabalho. Eu quero dar um outro exemplo também. Nós fizemos muitas pesquisas com motoristas de caminhão e em 2012, e posteriormente em 2015, conseguimos mudar a legislação dos motoristas de caminhão. Então, finalmente, existe um tempo máximo de direção, tempo máximo de horas por dia que eles podem dirigir e um tempo em que eles máximo para eles dirigirem, pararem e poderem descansar. Isso também faz parte de uma política pública que veio de um outro lado, veio do lado do Ministério de Transportes. E, finalmente, eu queria encerrar falando de intervenções que podem ser feitas e que podem ser feitas localmente. E eu vou dividir por cores. Aqui não dá para ver direito, mas isso deveria ser verde, que é, como já foi mencionado, controlar a exposição à luz, aumentar a exposição à luz natural, diminuir a exposição à luz artificial, pensar nos horários em que a luz deve ser exposta às pessoas, por quanto tempo. Mudar horários de trabalho, existem esquemas de trabalho piores, esquemas de trabalho melhores. Aqui está em preto porque é o comportamento alimentar, que pode ser feito tanto do ponto de vista coletivo, do empregador, como individual, tanto em relação ao conteúdo, ao horário de alimentação, à duração de alimentação, que a gente sabe que também influencia o nosso relógio biológico. E em vermelho eu coloquei medidas individuais, que são intervenções comportamentais, como aumento da atividade física, intervenções farmacológicas, melatonina, hipnóticos, estimulantes, que estão em vermelho porque, na verdade, deve ser o nosso último recurso. Primeiro a gente precisa pensar num coletivo e depois no individual. Na verdade, as pessoas, quando elas estão trabalhando porque o horário de trabalho delas, a vida delas depende daquela remuneração, daquele trabalho. Então, em termos de política pública, a política pública ela deve ser sempre voltada para medidas coletivas e não individuais. Não adianta eu dizer para uma pessoa que ela tem que tomar alguma droga para poder ir trabalhar, fazer atividade física ou comer em determinada hora. A gente não está lidando com robôs. As pessoas não devem, de fato, ter que fazer isso para poder ir trabalhar. É preciso que tenham medidas coletivas. Eu queria agradecer todas as instituições que têm financiado meu trabalho até agora, que eu espero que continuem, apesar do governo no Brasil, e meus colegas de trabalho, meu grupo de pesquisa. Muito obrigada.